questão de assassinato de um jovem por um agente do DIP. DIP é o Departamento de Investigação de Ilícitos Penais da Polícia Nacional, afeta o Ministério do Interior. Há um jovem que foi baleado com um tiro na cabeça. Aquilo acaba por ser, de facto, uma execução sumária em asta pública, né? E vimos aí as imagens. O jovem que executou e o seu amigo, o Celso Ron, um motoqueiro do motocross, e o pai do jovem assassino, o executor mesmo, foram vistos andarem com malas. Há probabilidade de irem para o aeroporto nacional ou vão sair por uma das províncias. Então queria fazer aqui um alerta ao SIC, porque vai ser de facto uma grande vergonha para o SIC, que já tem uma imagem extremamente queimada, para a Polícia Nacional, que tem uma imagem extremamente queimada, por causa da falta de confiança e a maneira como os agentes da polícia agem com os cidadãos. Vocês imaginam um agente de um departamento de investigação de ilícitos penais teve aquela coragem de carregar a sua arma, dar um tiro na cabeça de um jovem, só pelo facto dos dois estarem numa fila. O próprio assassino em causa não queria ter paciência. O jovem não aceitou o que morreu e entraram num processo de uma discussão. Um tiro na cabeça. Ele e seu amigo Celso Rodas subiram na moto, calmamente foram-se embora. Deixaram o jovem ali morto. Eu penso que a Polícia Nacional tem acesso às imagens. Se isto acontecer, é uma prova evidente de que a polícia está a provar mais uma vez que não tem quadros preparados. O que acontece dentro das periferias, se o senhor ministro do Interior tivesse noção, o senhor diretor nacional do Serviço de Investigação Criminal, SIC, o senhor diretor do DIP, Departamento de Investigação de Ilícitos Penais, tivessem noção, o senhor João Lourenço, como presidente da República, ainda sendo ilegítimo, tivessem noção da prepotência, a arrogância que os agentes do SIC e do DIP protagonizam dentro das periferias ou contra os cidadãos só pelo facto de terem um distintivo, uma pistola, e o distintivo que lhes dá a autoridade moral de serem os defensores da lei, da ordem e da tranquilidade, eles invertem os papéis. São muito arrogantes. Essa nova juventude que está no SIC é muito arrogante, extremamente despreparada na atuação com o cidadão. Eles olham os cidadãos como saco de pancada, como elo fraco. Vocês têm que criar uma equipa de inteligência que vão só aos bares do Quilamba, como é que aqueles jovens do SIC que se comportam dentro dos bares, dentro dos restaurantes. O nível de arrogância por causa das armas. Sentem-se deuses. Como é que o indivíduo tem autoridade, se sente na autoridade de matar o outro, dar um tiro na cabeça em esta pública? Sabe o que o SIC e o DIP fazem dentro das periferias, onde não existem câmeras de vigilância? Esse indivíduo está a sair de Angola com o pai e o seu amigo. A mensagem está a ser clara, está a ser passada. E se ele é um criminoso, quer o SIC, quando tiver a fazer uma comunicação para o povo, apresentem o rosto do bandido, o rosto do criminoso, o rosto do assassino. Da mesma forma que vocês apresentam a cara, os rostos dos indivíduos que roubam galinha e roubam botija. Porque não podemos ter dois pesos, duas medidas. Um jovem que tinha, se calhar, um futuro pela frente no DIP, você interrompe o teu futuro por causa da arrogância, por causa da petulância. Porque, infelizmente, essa é a cultura do polícia em Angola. Infelizmente, o polícia em Angola não tem a mentalidade de ser um protetor do Estado. Não! Isso é grave. Querem fugir aonde? Isto sempre é recorrente em Angola. Os filhos das pessoas que têm patentes na polícia, que os pais estão no governo, que são detentores de cargos públicos, quando cometem atrocidades e barbaridades contra os pobres, há sempre uma rota de fuga.
Osvaldo Caolo deu uma opinião sobre o país, está na cadeia a mofar, está lá preso. General Niles deu uma opinião sobre o país, apanhou um tiro da perna, lhe colocaram na cadeia. O Mano Fred deu sua opinião contra o João Lourenço, a favor do Ibrahim Traoré, foi colocado na cadeia. Como é que um indivíduo dessa que mata, tira a vida? O crime dele é um crime de sangue. A família está a arrumar as malas para lhe levarem para o aeroporto, porque se calhar tem um tio que trabalha no SIC do aeroporto, vai passar. Epá, isso é grave. E se acontecer, diretor do SIC, demita-se. E se acontecer, para um país sério, o Manel Homem deveria demitir-se. Não, epá, falhamos. Porque o caso é um caso público.